mais um canal, mais um vídeo do canal Resenhando Mundos. E hoje eu vou contar pra vocês o primeiro livro da série dos Olsen, que inspirou o filme da Magia e a Sedução. E o primeiro livro é As Regras do Amor e da Magia, escrito por Alice Hoffman. Nesse livro nós vamos conhecer a vida de três irmãos que desde pequenos sabem que são diferentes dos outros. Eles possuem poderes mágicos e o universo conspira a favor deles se eles seguirem as regras. Que são as regras que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Na história, a Frances, o Jet e o Vincent passam a ter certeza que são bruxos após irem para casa passar um verão na casa de uma tia distante deles. E aí, nesse verão, eles recebem as regras das magias, que eles não poderiam nunca se apaixonarem, porque a pessoa que eles se apaixonarem morreria em pouco tempo. Nisso eles passam a vida, ao longo da vida, batalhando para nunca existir esse ser amado. Eles têm os relacionamentos e tentam burlar essas regras para isso nunca acontecer. Jet, a primeira protagonista, ela se apaixona logo que está na cidade, no verão, lá com a tia, pelo filho do pastor. E aí, do reverendo, no caso. E aí, elas que são muito temidas na cidade, ninguém gosta de chegar perto porque desconfiam que eles são bruxos, ela acaba tendo que ter essa relação em segredo com o namorado, o Levi. E aí ela e o Levi começam a ter esse relacionamento escondido, e a mãe e o pai da Jet, da Fran e do Vincent são contra também, lógico, por causa que eles sabem que se eles terem um relacionamento com alguém, essa pessoa ia morrer, e eles são contra. E aí eles passam a perseguir o casal para poder... Eles perseguem o casal, quando descobrem que eles vão se encontrar, eles vão perseguir o casal para poder impedir esse relacionamento. E nisso acontece um acidente de carro e os pais deles morrem, junto com o namoradinho da Jet, que é o Levi. Eles morrem, ela sai ferida nesse acidente, é algo horrível, e aí os irmãos têm que se virarem. Para poder continuar a vidinha deles, se virando para pagar as contas, manter a casa e afastarem as pessoas que são contra eles, que acabam tendo inveja, que tentam impedir a vida deles de prosperarem, simplesmente por eles serem estranhos, eles serem afastados da sociedade, não querendo ter esse convívio e seguir as regras corretamente. As irmãs são ousadas, são brincalhonas, querem viver a vida ao máximo, nadam no lago onde não devem, fazem coisas que não devem, e aí a população não gosta deles. Nisso tem a história do Vincent também, que o seu poder mágico sempre foi a atração. Ele desde novinho, todo mundo se encantava por ele. Quando foi bebê recém-nascido, foi sequestrado por uma das enfermeiras que se apaixonou por aquele bebezinho lindo. E a vida toda as menininhas da escola sempre gostavam dele e tal. Ele mantinha uma posição mais afastada, porque nunca queria ter algum envolvimento sério, porque desconfiava sempre dessas regras. Mas aí até que conheceu o William. Quando conheceu o William, o mundo para ele acabou. Essas regras acabaram e ele se envolveu com ele. Os dois tiveram um lindo romance
E aí o que acontece? Tem um outro porém do Vincent, que ele, quando ele passou o verão na casa da tia, ele levantou um pano de um espelho mágico que era coberto. E nesse espelho mágico eles viam um futuro. E qual que é o futuro que ele viu pra ele? Que ele ia morrer cedo. E ele sempre se apegou àquilo, falando, eu vou morrer cedo, eu não posso me envolver tanto pela outra pessoa quanto por mim. E nisso tinha sempre o perigo do Vincent, dele também morrer cedo, além das outras regras. Mas aí chegou um dia da guerra da Vietnã. E nisso a guerra do Vietnã, ele foi o primeiro a chamado. E todo mundo, e as irmãs dele, o namorado dele, todo mundo sabia que se ele fosse chamado, ele ia morrer, por causa que estava previsto que ele ia morrer ele ia morrer muito cedo. Então provavelmente ia ser na guerra. Só que o que acontece? As irmãs têm uma ideia, o único jeito dele escapulir da guerra, sair livre, era ele se fingindo de morto. Então o que acontece? Ele com atestado médico falso, que as irmãs conseguiram para ele, ele conseguiu ir para a França, fugir para a França e se fingir de morto, trocou de nome e tudo. Então o que ele previu foi essa morte, que fizeram até um funeral para ele. O que ele previu no espelho não era uma morte de verdade, na verdade era o fingimento dessa morte que aconteceu. E o Vince tinha a viver muito, muito tempo. O William também, provando seu grande amor por ele, larga tudo sua vida na Inglaterra, sei lá onde é que estava, na cidade onde eles viviam, e foge com ele para a França também, né? Largando o pai, a família, o emprego, tudo, e vai viver na França com ele para viver esse grande amor. Que agora ele poderia viver, porque o Vincent não era mais um Owens, ele não tinha maldição para prejudicar os relacionamentos dele. Então ele podia viver esse relacionamento intensamente e real, como as irmãs não podiam. A próxima irmã, a primogênita, a Franny, ela desde novinha ela conheceu o namorado dela, que é o Ry. Ry, eles se conheceram na escola e eles a vida toda preparados como sempre, lutaram muito para poder viver esse relacionamento sem dizer que um ama o outro, para a maldição não se cumprir, para ela não enxergar que existia um amor e que o Ry tinha que morrer. E nisso eles vão convivendo ao longo da vida, desde novinhos, e crescendo, e um querendo resolver o outro. O Ry, ele é médico, ele que dá o atestado falso para o irmão o Vincent fugir da guerra. E nisso ele sempre lá ajudando, sempre do lado da irmã, que é primogênita, sempre tendo que cuidar dos outros irmãos, da casa, depois que os pais dela morrem. E ele, até que encorajado pelo pai, que tinha muito dinheiro, que queria ter um filho, uma geração após para poder dar o dinheiro da família, é aconselhado pelo pai, ele acaba indo para casar com outra menina. A Franny, ela não pensava muito em si, até aceita ele se casar com essa outra pessoa, com essa outra mulher, e nisso eles vão para se casar, ele vai para se casar e tal, mas aí dá tudo errado no casamento. Por fim, o que acontece? O Ray também vai pra guerra. Só que ele vai como um médico, por causa que ele tem um negócio de medicina, o documento que ele é médico, e aí ele pode ir, não é pra lutar. Então ele vai como médico e todo mundo acredita. Não, então ele não vai, não corre risco nenhum dele lá. Tanto por causa que ele e a Franny nunca assumiram nada de que um amava o outro. Por causa da maldição. E nisso a Franny aceita o Ray ir pra guerra, depois deles se retornarem, voltarem a ter eles descobrirem que não podem viver longe um do outro e manterem, sempre se encontrando, tudo, só que nunca assumindo que é um casal, nunca assumindo que se amam, nunca assumindo. Então ela aceita ele ir pra guerra e tal.
como médico para cuidar dos pacientes, mas uma bomba explode e ele fica sem a perna. Nisso ele retorna para a cidade e passa a cuidar dos doentes da cidade como um médico mais de cidade pequena. Todo mundo adora ele e graças a ele as pessoas da cidade começam a enxergar as bruxas Owens com outros olhos, passam a enxergar que elas são boas, como que um médico tão bonzinho que aceita ajudar todo mundo, tem um relacionamento com elas e mesmo assim não morre, né? Mas é por causa que elas burlam a maldição. E passa muitos anos e o Wade descobre que tem um câncer. E nisso é que ele vai morrer, um câncer terminal. Mas isso pra ele é uma libertação, porque finalmente ele pode se casar com a Franny, seu grande amor, por causa que ele vai morrer de qualquer jeito. Eles se casam numa cerimônia muito bonita. E nisso eles se casam numa cerimônia muito bonita. E aí quando os irmãos Owens estavam tirando as férias de verão na casa da tia deles, eles conheceram uma prima distante chamada April. April era a visão de tudo que eles pensavam que uma bruxa seria. Ela era espivitada, engraçada, ousada, fazia o que queria, enfrentava os pais. E nisso eles se apaixonaram por ela. Após alguns anos, quando o Vincent estava triste por causa que pensava que ia morrer na guerra, a April retornou para perto da casa deles pedindo ajuda e ela trouxe uma menininha. E essa menininha chamada Regina, e ela falou pro Vincent que ela era fruto de um relacionamento, de uma noite que eles tiveram juntos. Nisso a April criou a Regina sozinha, não contando para ninguém que ela era filha do Vincent, porque o Vincent teria que ir para França, morrer, fingir de morto e tudo. E aí ela cuidou da Regina sozinha. E a Regina casou, teve 2 filhas que se chamam Sally e Gillan, as protagonistas do segundo livro e do filme que eu tanto amei com a Sandra Bullock e a Nicole Kidman. Então, a April morreu, vítima de uma aranha que mordeu a mão dela quando ela estava pegando banana numa bananeira, profetizado pela Franny, e é que ela não escutou. A Regina e o marido dela estavam numa viagem de férias de casal e deixou as 2 filhas com a babá. E aí num iate eles quase afundaram, conseguiram sobreviver, mas foram pousar na choupana, e nessa choupana pegou fogo e matou os 2. As 2 irmãs ficaram órfãs e sozinhas tiveram que ir para onde? Para não se separarem, irem para casa das 2 tias idosas. E aí nisso ela começa o segundo filme da série, o segundo livro, e começa o filme que eu tanto gostei. Bem, o que eu posso falar desse livro que eu gostei tanto? Eu acho que o livro ele traz o principal tema, né? O medo do amor, que eu acho que foi uma metáfora que a autora usou, a maldição, como as pessoas veem hoje em dia na nova geração, que o se entregar para o amor, a luta pela pessoa amada, o lutar por um outro ser é algo que não devemos fazer. A nova geração pensa assim, e isso é a maldição da Maria, né? Como a antepassada das Owens, que fez a primeira maldição. Eu acho que é isso que é a maldição, é isso que todo mundo vê como não, que outra pessoa não está sendo importante, está sendo importante só o eu, e nunca se entregar. Isso é o ruim. As regras da magia, as regras dela é faça o que quiser, mas não prejudique ninguém. Qual que é a outra? Faça o que quiser, mas não prejudique ninguém. O que você fizer retornará para você triplicado. Apaixone-se sempre que puder.
Então, né, a Alice Hoffman trouxe, nunca decoro o nome dos autores, mas a Alice Hoffman, ela trouxe esses ensinamentos e trouxe muito bem ensinado. Cada um dos protagonistas traz um tipo diferente de amor, e ensinamentos assim brilhantes que tocam o coração da gente. Como é narrada a história, como foca em cada um, a cada momento, e como eles vão crescendo ao longo do tempo e amadurecendo, torna o livro cada vez mais interessante. A gente percebe cenas de cada facho da história deles e que inspira a gente a ver assim, como que a luta deles por ter esse relacionamento mesmo tendo essa maldição. Então a gente para pensar em como a vida é frágil, como a qualquer momento isso pode acontecer, porque querendo ou não, a pessoa nossa amada pode morrer a qualquer momento. Então essa maldição também não seria a nossa, de sempre morrer. Então a gente tem que viver intensamente esse amor quando a gente se apaixona. A gente pode se apaixonar sim, sempre que puder sim, como no livro mostra, com a personagem principal, Franny, não necessariamente por pessoas diferentes, ela se apaixonava sempre pela mesma pessoa. Então é isso que o livro ensina. Ele ensina que a gente não deve ter medo de se apaixonar mesmo com tantas maldições aí por aí, sendo sempre rogado por mídias e outras pessoas que falam que não vale a pena, mas vale sim. Eu acho que essa é a verdadeira magia da nossa vida e do nosso mundo. Agora, o próximo livro que eu vou ler, eu vou manter a sequência e vou ler Da Magia e a Sedução, que é o livro 2 da série, e que esse sim foi inspirado esse sim inspirou o filme. E vamos ver as diferenças, né? Eu acho que um ponto, nesse primeiro livro eu dei 4,5 para ele. Eu acho que foi uma nota muito alta, quase chegou ao pódio dos 5. Está ficando bem difícil com tanto material que eu estou vendo, e aí as notas vão ficando mais difíceis de dar. Acabam sempre sendo meio, no caso 3, 2,5. Quando é muito ruim, aí eu dou 0, né? Mas esse livro chegou muito perto dos 5 estrelas. E agora o segundo livro eu tô com um pouco de receio, né? Por causa que é um livro que eu já vi o filme, que eu já conheço a história de cor e salteada. Eu quero ver, me surpreender com as coisas diferentes que vão ter no livro e que vão me fazer me emocionar e gostar mais. Eu quero ver os ensinamentos dele, quero ver e também quero passar depois pro terceiro livro, né? Que eu ouvi falar ser das irmãs, das filhas da Sally. Vamos lá ver, vamos esperar e ver como é que é. Então esse é o vídeo de hoje. Até mais.